Pois muitas mulheres falam de submissão, mas só quando lhes convém. Isso não é submissão. Ela queria ir ao show, ele disse não. Ela confia nele como homem e não foi. Respeito total por isso. É exatamente o que minha mulher faria. A mesma coisa. Mulheres dizem, sou submissa. São submissas quando ele compra coisas na cama, aí são. Mas quando ele diz algo que não gostam, logo desligam a submissão e abrem o bico. Isso não é ser submissa, é manipulação, é besteira. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é que responsabilidade e autoridade estão ligadas. E se eu, como homem, se vou ser responsável por uma mulher, preciso de certa autoridade sobre ela. Essa é a realidade. Se vou pagar contas, cuidar da segurança, desenvolvimento, consertar coisas e tudo mais como homem, preciso poder dizer X, Y, Z e ser obedecido às vezes. Por que não vale a pena você se casar em 2025? Esse trecho do vídeo do Andrew Tate me fez refletir muito. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, o homem tinha responsabilidade, mas também tinha autoridade. Ele tinha o trabalho que ele odiava, seja pedreiro, seja trabalhar em uma fábrica, ou seja pavimentar as ruas. Mas o ponto era que, quando ele chegava na casa dele, ele tinha uma mulher que o obedecia e ele tinha um filho que o respeitava. Ou seja, ele tinha autoridade sobre essa família, sobre essa casa, e ele também tinha responsabilidade. Se algo acontecesse, ele que ia ter que segurar as pontas. E a mulher, se ela tem qualquer tipo de problema, ela pode vir até ele. Hoje já não é mais assim. Você tá num relacionamento e a sua mulher, a sua esposa, ela tá entediada, ela quer sair pra balada. Se você fala que você tá incomodado, você é considerado inseguro ou machista. Ela não tem mais a obrigação de te obedecer e de te ouvir. Ela simplesmente pode fazer o que ela quiser. Você é obrigado a pagar a conta, a proteger ela se algo acontecer, mas você não tem mais voz nenhuma, porque ela vai fazer só o que for fazer ela feliz. Onde que está escrito que o prazer vem acima do dever, que o prazer vem acima dos valores e dos princípios? Eu te digo onde. A Bíblia satânica. O casamento foi feito como um contrato de honra perante a Deus e não simplesmente um contrato de emoções passageiras. Elas querem igualdade enquanto é confortável. Existe um termo em inglês que se chama cherry picking. Querem o salário do CEO, mas não querem o saco de cimento. Querem se objetificar, fazendo OnlyFans, sendo do job, postando fotos quase nuas no Instagram, mas não querem ser objetificadas. Querem liberdade para escolher tudo, mas quando tá errado, a responsabilidade não é delas, é do homem. Vou usar o exemplo agora dos filhos no Brasil, que é muito comum. Se a mulher acaba engravidando de um homem e ela decide, eu não quero ter esse filho, ela tem esse direito de não querer ter esse filho. Ela pode acabar com a vida desse feto, dessa criança, sem o consentimento do homem. Só que agora, se é o contrário, se ela quer ter o filho e o homem não quer, ela também tem total autonomia dessa decisão. E o homem tem responsabilidade, sem autoridade e sem influência nenhuma nessa decisão. Se ela decide ter esse filho, o homem é obrigado a pagar 20 anos de pensão. Isso para você parece igualdade? Estudos mostram que quando uma mulher ganha na loteria, ou quando ela recebe uma promoção no trabalho, a chance dela se divorciar ou a chance dela deixar o cara explodem. Quando é o homem que recebe essa promoção, quando é o homem que ganha na Mega Sena, o relacionamento se fortalece ainda mais. E a chance de manter o casamento aumenta ainda mais. Quando o poder financeiro muda, a mulher larga o homem. Mas quando o homem fica rico, ele que sustenta a relação. É exatamente esse jogo que você está entrando se você se casar em 2025. Vamos usar agora uns exemplos práticos que não são comuns, são até acima do comum, para você ter noção que nem as pessoas mais ricas e mais inteligentes do mundo sabem como controlar as mulheres de 2025. O Jeff Bezos, que é o dono da Amazon e um dos homens mais ricos do mundo, perdeu cerca de 38 bilhões de dólares, centenas de bilhões de reais, no divórcio com a sua ex-esposa, Mackenzie Scott. A mulher que nunca tinha aberto uma empresa entrou diretamente na lista das mulheres mais ricas do mundo. Ou seja, o cara trabalhou, o cara se sacrificou, construiu, correu risco, e ela simplesmente por ter casado com esse cara tem direito a 50% de tudo que ele conseguiu conquistar. E esse não é o único exemplo. Melinda Gates, que é a ex-esposa de outro bilionário, o dono da Microsoft, Bill Gates. Depois de anos, ela pede para se divorciar. E o resultado? Ela virou, da noite pro dia, uma filântropa bilionária. Sabe qual que é o mais curioso de tudo isso? A maioria das bilionárias
herdaram a sua fortuna da sua família, dos seus pais, ou então conseguiram isso via divórcio. Raras são as exceções que construíram um império do zero, como é a maioria dos homens. Você acha que existe alguma mulher que deu alguma coisa para os homens? Porque é binário, ou você é homem ou você é mulher. E isso mostra como o sistema de hoje tá para beneficiar as mulheres. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra as mulheres. Muito pelo contrário. Eu acho que a maior culpa de tudo isso foi dos homens ao permitir esse tipo de situação durante tanto tempo. O segundo ponto é o que o princípio satanista, ele tá mirando nas mulheres assim, porque as mulheres são mais propícias a acreditar e a serem manipuladas. Os homens são muito mais céticos, têm uma tendência muito maior a duvidar das coisas. Então, se você coloca uma mulher para liderar, se você coloca uma mulher em posição de poder, ela está muito mais propícia a agir de forma emotiva. Você foi adolescente, quem que estava na maioria dos shows? Na minha época era o quê? NX0, Restart, One Direction, idolatrando uma celebridade. São as mulheres. Então, o que é você se casar no Brasil em 2025? Você vai se casar com uma mulher que não é virgem, mulher que já rodou por aí, ficou com vários caras. O Brasil, um dos países mais promíscuos do mundo. Na minha época, uma mulher de 15, de 16 anos já é sexualmente ativa. Hoje eu nem sei como deve estar muito pior. Elas acreditam que isso é um sinal de liberdade. Elas têm 16 anos, elas podem votar, elas podem ser sexualmente ativas. Porque aos 16 anos você não pode fazer, sabe o que? Se casar. Então você pode ser sexualmente ativa, você pode votar, mesmo não tendo atribuído nenhum valor, só que você não pode se casar. Esses são os princípios satânicos que a gente vive hoje. Então, resumindo, você tem uma mulher que já é rodada, você tem uma mulher que não vai te obedecer, você tem uma mulher que não vai te seguir, não vai te ouvir, vai competir com você, ou seja, ela quer os mesmos trabalhos que você, ela vai querer ganhar mais do que você, ela vai querer sair mais do que você. 80% dos casos são as mulheres que iniciam os divórcios. E no final disso tudo, se você não concordar, se você for contra qualquer coisa que ela faça, você não pode fazer nada. Se você tocar nela, ela pode te processar, ela pode usar a Lei Maria da Penha. E se um dia ela acordar dizendo, eu não tô mais feliz, eu simplesmente não tô mais molhado, ela vai embora e pega 50% de todos os seus bens, 50% de todo o seu patrimônio, muitas vezes fica com a custódia dos seus filhos, leva sua casa, leva seu dinheiro e leva sua dignidade. Se ela mentir sobre a paternidade, você tem um filho com a mulher, você acha que o filho é seu, 10 anos depois, você percebe que esse filho não é seu. Você pede o teste de DNA, você pagou pensão, você cuidou do filho durante 10 anos. Não vai sofrer consequência nenhuma sobre isso, nenhuma punição. E o pior, o juiz feminista ainda pode fazer que você continue pagando pensão até os 18 anos desse filho. Esse é o país onde a justiça não é cega. Ela tem um lado, só que esse lado não é o seu. O casamento, antigamente, era um voto perante a Deus. Saúde na doença, na riqueza, na pobreza. Até que a morte nos separe. Hoje virou o princípio satânico que é, enquanto eu estiver feliz. Mas ninguém fala pra ela, você também merece e deve ser leal. Você merece honrar o que prometeu. Sua palavra perante Deus. A Bíblia diz, seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Ou seja, você tem que ser submissa ao seu marido. E submissa eu não quero dizer de uma maneira opressora. De uma maneira onde que ele se responsabiliza, só que ele tem autoridade nesse relacionamento. Ele sabe o que é o melhor para você e para o seu filho. Se ele tem responsabilidade, ele precisa ter autoridade. Porque se você não vai ouvir ele, como que ele pode ser julgado responsável? Se você não vai ouvir ele, você vai simplesmente fazer o que você quer. Então agora eu quero que você me diga quais são os benefícios de um homem se casar em 2025. Quais são as suas vantagens de entrar nesse jogo hoje? Primeiro, envolver o governo no seu relacionamento. E segundo, se casar, porque você pode fazer com uma namorada tudo o que você pode fazer com uma esposa. Ela já não é mais virgem, é simplesmente para ela postar fotos no Instagram para as amigas dela ficarem com ciúmes. Você só vai ter riscos, você só vai ter perdas e você só vai ter cobranças. O dinheiro dela é dela e o seu dinheiro é dos dois. Não tô falando que não existem mulheres boas. O que eu tô falando é que elas são treinadas para pensar que se você faz um sacrifício pelo seu marido, pela sua família e pelos seus próprios princípios perante a Deus, isso é de alguma maneira opressão. E o homem está sendo machista, está de alguma maneira prendendo ela. Essa é a dura realidade que o Andrew Tate ficou famoso. Ele foi um dos poucos homens que teve coragem de expor essa verdade desconfortável para o mundo. Se você concorda com isso, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Se você discorda, comenta, eu também quero saber a sua opinião. A única coisa que eu te peço é que, se você vai entrar nesse jogo, eu quero que você leia muito bem as regras.
E esse é o meu principal propósito de gravar esses vídeos, é para preparar, é para mostrar para você a realidade desconfortável antes de você entrar em uma dessas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se eu atribuir algum tipo de valor para você, deixa um like e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.